Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar retomando com vocês o conteúdo sobre notação científica, que foi o conteúdo da aula de hoje, então eu queria estar retomando com vocês para estar tirando algumas dúvidas que ficaram. Então, existem números no nosso dia a dia que são números muito grandes e outros números que são números muito pequenos. Então, para facilitar a escrita desses números, a gente usa a notação científica, que nada mais é do que um número representado na potência de base 10, né? Então, como é que a gente faz a representação desses números em notação científica? Para fazer isso, a gente usa essa fórmula aqui, ó. A vezes 10 elevado a n, né? Quem é o A e quem que é o n? O A é um número que a gente vai colocar aqui. Esse número, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele é um número que vai ficar entre o 1 e o 9, tá? É um número de 1 a 9. E o n é um número inteiro. Então, se ele é um número inteiro, ele pode ser um número inteiro positivo ou negativo. O que vai determinar se ele é positivo ou negativo? Se esse número é muito grande, o n vai ser um número positivo. Agora, se esse número for um número muito pequeno, o n vai ser um número negativo, tá bom? Para facilitar, eu vou passar alguns exemplos para vocês. Bom, antes da gente ver exemplos de notação científica, vamos falar um pouquinho da potência de base 10. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês de potência de base 10. A primeira com expoente positivo e a segunda com expoente negativo. Então, quando a gente tem uma potência de base 10 com expoente positivo, o número que está aqui no expoente, ele vai indicar para mim o total de zeros que eu vou colocar no meu número. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 seguido de 4 zeros, porque o meu expoente é 4. Então, vai ser o 1 seguido de 4 zeros. Então, 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 10.000. Outro exemplo que tem aqui é quando o expoente é negativo. Então, eu tenho 10 elevado a menos 4. Quando o expoente é negativo, o número é um número muito pequeno. Então, como é que a gente vai representar esse número? A gente vai colocar o zero, uma vírgula, e aí o expoente, ele vai indicar para mim o total de casas decimais. O que são casas decimais? São os números que aparecem depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 4 casas decimais, sendo que o último número é o 1. Então, vai ser 1, 2, 3 e o quarto número é o número 1, tá? Então, quando o expoente é negativo, o expoente, ele vai indicar a quantidade de casas decimais. E quando o expoente é positivo, ele vai indicar a quantidade de zeros, certo? Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês de números que são números muito grandes. O primeiro exemplo, ele está representando a distância da Terra ao Sol, né? E o segundo exemplo, ele está representando a massa da Terra. Então, observem que são números muito grandes para a gente ficar escrevendo. Então, para que serve a notação científica? Ela serve para simplificar a escrita desses números, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente vai fazer isso? Então, para a gente escrever um número em notação científica, o que a gente vai fazer, na verdade, é deslocar a vírgula, mudar a vírgula de um lugar para o outro. Quando os números não possuem vírgula, que é o caso desses dois números, que são números inteiros que a gente fala, a vírgula, na verdade, ela existe. Todo número pode ser escrito como um número decimal. Então, a vírgula desses números, ela fica no final deles. Então, a gente vai imaginar que tem uma vírgula aqui. Eu costumo falar que essa vírgula ela é uma vírgula imaginária. O que a gente vai fazer? A gente vai deslocar essa vírgula daqui da onde ela tá até ela ficar com um número só na frente dela. Então, na frente da vírgula, antes da vírgula,
tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vou deslocar essa vírgula aqui, ó, até o número 1. Então, como é que ficaria esse número? Ele ficaria assim, ó, 1,50, né? E aí você coloca os 10 zeros. Os zeros que ficam depois da vírgula, a gente não precisa colocar, né? Então, eu vou apagar todos esses zeros aqui, ó. Então, vai ficar 1,5. 5 a gente tem que manter ali. E a gente sempre vai escrever essa notação científica como uma potência de base 10. Por isso que a gente viu a base 10 antes. Então, eu desloquei a vírgula até eu ficar com um número maior ou igual a 1 e menor do que 9. Então, ficou 1,5 vezes 10, sempre vai ser vezes 10, elevado. Então, o número que eu vou colocar no expoente do 10, ele vai estar representando o total de casas que eu desloquei a vírgula. Então, eu desloquei a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Você vai contar de uma vírgula até a outra. Sempre que o número for um número muito grande, o expoente ele vai ser um número positivo. Ou seja, sempre que a gente deslocar a vírgula para o lado esquerdo, o expoente vai ser positivo, porque ele está representando um número muito grande. Nesse caso aqui, ó, o expoente vai ser 11, porque eu desloquei a vírgula 11 casas para a esquerda, certo? Então, vamos ver o outro número, ó. Então, esse número aqui também é um número inteiro. Então, a vírgula, né, embora ela não apareça, ela tá no final desse número. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula daqui onde ela tá até eu ter um número só antes dela. Então, esse número, como eu já falei, tem que ser um número entre 1 e 10. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, 5,9736. Os únicos números que a gente não vai colocar depois da vírgula são os zeros. Então, ela vai ficar assim, ó, 5,9736 vezes 10, né? A gente coloca os números, porém a gente conta eles também na hora de contar o total de casas que a vírgula deslocou. Então, eu vou contar todas as casas que a vírgula deslocou daqui até aqui. Não é o total de zeros, tá? É o total de casas que eu desloquei essa vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu desloquei essa vírgula 24 casas decimais para a esquerda, certo? Então, sempre que eu deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser um número positivo, porque significa que esse número é um número muito alto, ok? Então, olha só, pessoal, agora eu coloquei dois exemplos para vocês aqui de números muito pequenos, né? Porque a notação científica, ela também serve para a gente estar representando números muito pequenos, que também ficam difíceis de escrever. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer da mesma maneira, tá? Só que agora, ao invés de eu deslocar minha vírgula para a esquerda, eu vou deslocar minha vírgula para a direita. O número agora, como ele é muito pequeno, ele já tem uma vírgula. Né? Então, eu vou pegar essa vírgula que tá aqui e vou deslocar essa vírgula até eu ficar com um número só antes dela. Então, eu vou deslocar ela até o 5. Esse número que fica na frente da vírgula é aquele A que eu coloquei lá no início. Ele tem que ser um número maior ou igual a 1, quer dizer, pode ser 1, e menor do que 10. Então, ele vai até o 9. Então, tem que ser um número de 1 a 9. Então, aqui eu teria o 5. O 29, que tá depois da vírgula, a gente mantém ele depois da vírgula. Então, o número ficaria assim, ó. 5,29 vezes 10 sempre é potência de base 10, tá? Então, a gente sempre vai colocar potência de base 10. Agora, é importante a gente saber que o expoente que a gente vai colocar aqui, ele não representa o total de zeros. Ele representa a quantidade de casas decimais que eu desloquei a minha vírgula. Então, a minha vírgula saiu daqui e veio até aqui. Então, eu vou contar o total de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 5 você conta também. Como eu desloquei minha vírgula para a direita, ou seja, como esse número é um número muito pequeno, o expoente dele vai ser
negativo. Então, menos 11 metros, tá? Tem que colocar a unidade de medida porque esse número está representando o raio do átomo de hidrogênio. Esse outro número não está representando nada, é um número aleatório que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou fazer da mesma maneira. Então, eu vou deslocar essa vírgula até eu ficar com um número na frente dela, que tem que ser um número, como eu já falei, entre 1 e 9, certo? Então, aqui eu tenho 8. Como não ficou número depois da vírgula, eu vou colocar só o 8, não precisa nem colocar a vírgula. Então, vai ficar 8 vezes 10, então sempre a potência de base 10, e aí o expoente é o total de casas decimais que eu desloquei a minha vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que contar até o 8. Como eu desloquei a minha vírgula para o lado direito, o expoente é um expoente negativo, porque ele está representando um número muito pequeno, certo? Então, pessoal, para concluir a nossa aula de hoje, vamos relembrar alguns pontos. Para representar a notação científica, então, a gente usa a fórmula A vezes 10 elevado a n, onde o A vai ser um número que fica entre 1 e 9 e o n é um número inteiro. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que se a gente deslocar a vírgula para o lado esquerdo, o expoente vai ser um número positivo, porque a gente está falando aí de números grandes. Se a gente deslocar a vírgula para o lado direito, o expoente vai ser um número negativo, porque aí a gente está falando de números muito pequenos, certo? Espero que vocês tenham entendido e até breve.